O que faz você se sentir seguro? Eu começo com essa pergunta para cada uma e cada um refletir por alguns segundos. Quero que você viaje e tente se colocar de novo nesse lugar e se ver ali, sentir novamente aquelas emoções que dão forma a esse sentido de segurança. Quais são esses elementos? Para muitas pessoas, a primeira imagem é a casa. Não à toa, depois da pandemia, esse espaço ganhou ainda outra dimensão maior de proteção e cuidado. E por isso muitas pessoas voltaram para suas casas, para a casa dos seus familiares, em busca dessa segurança. Mas o que é que ali dá essa sensação de segurança? É a casa, é o muro, a janela, o sofá, o conforto, ou é a atenção de quem está ali cuidando de você? Para a mãe, é o cuidado com a filha, o abraço com a filha que dá essa sensação de segurança, porque ali reside amor e realização. Para outras pessoas, essa sensação se resume no conforto da sua religião, porque ali tem um abrigo divino para qualquer medo. O ponto é que o espaço de segurança, o lugar de segurança, ele não é um espaço geográfico. Ele é constituído por uma série de emoções, desejos, pelas nossas subjetividades. E cada pessoa lê esse espaço de uma forma diferente. E tem diferentes emoções para caracterizar e configurar esse espaço. Esse é o pensamento, uma base do pensamento de Milton Santos, que ele nos ensina a enxergar a diferença como elemento principal do que nos une como coletivos, como grupos, associações e como comunidade. Essa comunidade, ela é uma necessidade humana básica. Pertencer a essa comunidade nos dá as referências, nos dá proteção e nos dá cuidado. E a gente está buscando essas sensações desde o começo, desde a nossa pequena infância. Quando a gente começa a se socializar, a gente vai ali aprendendo a reconhecer quais são os afetos que nos aproximam, mas também aqueles que nos afastam de determinadas pessoas. Mas é na adolescência que essa busca, essa necessidade fica mais evidente, porque ele estar em grupo nos dá esse sentido de segurança em determinados espaços. A gente começa ali a querer se encaixar, a querer fazer parte e a ser aceito pelos grupos. E é aí que a gente vai começando a construir a nossa identidade, a partir dessas relações que a gente constrói com o outro. É nesse ponto de reconhecer o outro que está a base da sensação de pertencimento. Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. Essa frase resume bem o pensamento Ubuntu, que muitas pessoas aqui conhecem. A comunidade nos dá a resposta para aquilo que a gente busca. É esse sentido de referência, de apoio, de proteção que a comunidade entrega para a gente. E que esse sentido de busca, de querer aceitação, de querer fazer parte, se encontra no outro. Um com o outro se reconhecem e constroem valores de confiança e respeito. Nem sempre é fácil identificar quais são esses elementos que de fato nos conectam à essência do outro, mas é a partir daí que a gente constrói os mais fortes vínculos de pertencimento. Eu nasci em Salvador, que é a cidade mais negra fora da África, mas também é uma das cidades onde mais se matam jovens negros em todo o mundo. Nessa cidade, eu cresci em espaços majoritariamente brancos, na escola, na universidade, no trabalho, e desde cedo eu entendi o valor da diferença. Se eu não sentia essa violência física, eu também nunca tive a sensação plena de reconhecimento e segurança. Na escola, meus colegas andavam com motoristas, moravam em coberturas de luxo e estavam sempre viajando para o exterior, todos os anos, com muita frequência. Eu sempre sabia, sempre soube que essa realidade não era a minha realidade. Eu andava de ônibus e tinha muita vergonha de mostrar para os meus amigos ou convidar os meus amigos para conhecer minha casa de reboco. E eu lembro muito bem que quando eu usava tranças no meu cabelo, aquilo era motivo de riso daquelas pessoas. Como se pode construir o sentimento de pertencimento quando o outro não nos enxerga?
ou se enxerga, ele na verdade nos agride. Nossos corpos negros e periféricos, eles são sempre o alvo das palavras, dos olhares, dos dedos apontados e também das armas. E cada uma dessas violências quer nos dizer que aqui não é o seu lugar. E aí eu me pergunto, onde é esse lugar? Eu passei a minha vida inteira buscando uma resposta para essa pergunta. Depois de velho, eu consegui viajar para vários lugares, no Brasil, na Europa, na América Latina e também na África, sempre com essa pergunta. Em cada destino, a relação do eu com o outro ganhava contornos diferentes nessa busca por pertencimento. Na Nigéria, eu fui chamado de Igbo, que quer dizer você não é negro ou ocidental. Na França, me perguntaram se eu era árabe. Na Argentina, na Itália, eu fui extremamente maltratado nos principais pontos turísticos, restaurantes, estabelecimentos comerciais. Em São Paulo, eu sou seguido a cada mercado que eu entro. Cada uma dessas situações me mostrou um pouco de que acessar determinados lugares não é o mesmo que pertencer a esses lugares. Muitos acessos eles são permitidos, tolerados, mas não todos. Há sempre alguma coisa ali para te mostrar que você não compartilha dos códigos daquele espaço, que você não pertence àquele lugar. Aqui no Rio eu gosto muito da metáfora do metrô. A gente pode pegar o metrô da Pavuna para ir na Zona Sul, na Barra, em qualquer dia da semana, mas não no fim de semana. E por quê? Por que a gente pode ir para esses lugares para trabalhar, mas a gente não pode ir para fazer nosso lazer, para se divertir, para conhecer outros lugares? Acessar esses lugares nos dá a sensação de que a gente pode ocupar essa realidade. É uma ilusão de que consumindo determinados códigos, acessando sonhos, desejos, enfim, que a gente poderia ocupar completamente aquele espaço e não só a borda ou a margem. E isso faz com que seja muito comum que a gente substitua aquela busca por pertencimento por um espaço mínimo, pequeno que seja, de aceitação. Mas isso traz sempre uma sensação muito profunda de deslocamento, uma sensação de inadequação contínua, como uma prisão. Ao mesmo tempo que buscar essas referências, buscar a aceitação daquilo que me rejeita, eu estou ao mesmo tempo me afastando do que me pertence, dos valores que me formaram. Bom, há 10 anos eu saí de Salvador para trabalhar em São Paulo. Eu queria muito ser aceito naquele espaço profissional. E entre aqueles jovens trainees, todos da elite de todos os cantos do país, eu não sabia muito bem como me encaixar ali. Eu, novamente, encontrei risadas, apelidos e muitas críticas àquilo que eu tinha como meus maiores valores, que era justamente a minha identidade e a referência do lugar de onde eu venho. Aos poucos, eu percebi que eu fui me silenciando. E eu acho que vocês podem perceber isso também, porque quando eu estou mais à vontade aqui no palco, é quando eu falo mais com o meu sotaque mais forte. Esse silenciamento, ele foi muito danoso para a minha vida toda. Ele me deslocou dentro desse espaço profissional e ao invés de me fazer caber ali dentro, ele me colocou num espaço de muita insegurança, que foi difícil passar por ele. O sentimento de pertença, ele só existe se ele é compartilhado com as pessoas com quem você convive, com o seu entorno, com essa comunidade em que a gente está inserido. Eu preciso que o outro reconheça que eu compartilho com ele mesmos valores, as mesmas referências, uma cultura comum. Isso não existia ali. Por mais que eu tentasse me esforçar em caber naquele espaço, ou fazer com que aquelas pessoas conhecessem e coubessem dentro das minhas referências. Bom, naquele período, aquelas pessoas foram para uma programação cultural em Salvador. Fazia parte da nossa agenda. Eu fiquei muito feliz com isso, de poder apresentar a minha cultura para eles, mas chegando lá, teve um show que foi, na verdade, uma grande caricatura e uma grande folclorização dessas referências do nosso corpo, da nossa dança, dos nossos gestos. E aquilo me marcou profundamente. Eu chamei aquelas pessoas e disse, não, vamos conhecer de fato o que é a cultura daqui.
Eu chamei cada um para a gente conhecer o Ilê Aie, que é um dos blocos afro mais famosos do mundo inteiro. E a gente foi. Quando a gente chegou no Curuzu, que é o bairro mais negro, da cidade mais negra, aquelas pessoas, a maioria branca, sequer desceram da van. Elas não conseguiam disfarçar o desconforto e a insegurança de estar em um lugar preto e periférico. Mas quem entrou teve uma experiência incrível. Ali eles não foram barrados, mas experimentaram esse deslocamento, essa sensação de acessar, mas não reconhecer e não fazer parte. Ali foram eles que foram alvos de piadas e brincadeiras, não de minha parte, mas do entorno, dos olhares, aquele deslocamento que eles sentiram na pele. Eles eram alvo das piadas pela dança, pela pele avermelhada do sol, pelo sotaque. Depois eles me falaram que aquela experiência foi a primeira sensação, o primeiro momento em que eles se reconheceram como brancos. Mas não pela cor da pele, mas como um sentido de grupo, uma categoria, um sentido de pertencimento também. Eles entenderam que não compartilhavam de fato uma série de referências, memórias, histórias, de boa parte das pessoas do seu entorno. E finalmente entenderam que não, nós não somos todos iguais. Reconhecer essas diferenças é um passo muito importante para a gente poder, então, valorizar cada uma das nossas singularidades. A gente é composto de muitas subjetividades e muitas referências de diferentes origens. E poder reconhecer isso é valorizar uma imensa pluralidade de ideias, histórias e valores que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa cultura, no nosso modo de ser. A Zoída Loreto de Trindade é uma pedagoga que nos ensinou que não devemos buscar a aceitação do outro a partir dos seus valores, mas buscar que o outro respeite os nossos valores, valores civilizatórios afro-brasileiros. São valores como a oralidade, que fala da forma como a gente fala, os tons, as palavras, as brincadeiras, ou a corporalidade, que é a forma como a gente usa o corpo para se expressar nas nossas emoções. São valores como a ancestralidade e a memória, que fazem a gente reverenciar quem veio antes e quem deu fundamento a esses valores. Com esses valores bem fundamentados, cada um de nós pode se sentir pertencente em diversos espaços, em qualquer território. Quando eu entendi isso, a minha busca lá por respostas passou a se tornar o meu propósito. O ano era 2016, eu morava no Rio de Janeiro, e ali eu comecei a empreender uma ideia que é bem simples, que é conectar as pessoas a partir desses valores. Entre todas as viagens que eu fiz, foi aqui, em São João do Meriti, e que eu pude vivenciar de forma mais plena esses valores e essas referências. Era um lugar em que eu não conhecia ninguém, mas que eu me senti acolhido e seguro como em nenhum outro lugar, porque eu me reconheci um pouco em cada uma das pessoas que estavam ali. Esse lugar fica em São Mateus e chama o Terreiro Ilê Axé Omolu Oxum, uma comunidade de candomblé, onde as pessoas de diferentes espaços, de diferentes lugares, se reúnem só com o propósito de perpetuar uma tradição muito, muito importante para cada uma delas. E não só para cada uma delas, mas para a comunidade do entorno. Essas comunidades tradicionais, assim como as comunidades quilombolas, por exemplo, elas tiveram e têm esse papel de preservar essa cultura, esses valores fundamentais, valores civilizatórios. Essas comunidades tradicionais, elas cumprem um papel muito importante de olhar para o seu entorno. Mais do que preservar, uma liturgia religiosa ou os valores civilizatórios afro-brasileiros e todas as referências e culturas que estão ali presentes, esses espaços eles cuidam das pessoas que estão próximas, pessoas e territórios que estão em situação de vulnerabilidade.
cada comunidade tem os seus valores, as suas modas, os seus gostos, os seus modos de ser, né? E cada uma delas carrega suas regras de convivência, sua ética própria, e tudo isso é passado de geração em geração. Assim como as comunidades de terreiro, existem os blocos afro, como eu falei, existem os movimentos sociais, existem as comunidades que se agrupam em torno da cultura hip hop, da cultura funk, ou mesmo a comunidade LGBTQIA+. Cada um desses grupos e segmentos reúne indivíduos que estão ali buscando apoio, proteção, estão buscando pensar juntos, estão buscando se fortalecer como troca. Integrar a comunidade é o caminho de reparação e harmonia para os indivíduos, porque a comunidade é que nos torna melhores como pessoas. E não só as comunidades tradicionais. Hoje, a tecnologia é aliada que nos permite conectar, estar presentes e se aproximar de diversos grupos em terras diferentes, em realidades diferentes, mas conectados por gostos comuns, por repertórios comuns, que a gente também absorve no nosso dia a dia. Mais do que participar, essa tecnologia permite que a gente crie outras formas dessa comunidade se manter viva, se manter em expansão, ou da gente se integrar enquanto coletivo. Em 2016, eu não sabia, mas a ideia de conectar as pessoas com esse sentido de buscar o seu pertencimento ou de se conectar com a sua cultura em diversas cidades, também era um embrião de uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que viajam em busca dessas referências. Em qualquer lugar do mundo, a gente pode se sentir pertencente. A tecnologia foi um suporte que permitiu que hoje a gente estivesse em 15 países diferentes, em mais de 150 cidades. A Diaspora.Black, ela representa hoje uma comunidade de anfitriões, de guias de viagem, de professores, referências da cultura negra, que compartilham esse saber para quem quer buscar essas referências, para todo mundo que quer se conectar com esses valores civilizatórios. Você pode, por exemplo, se conectar com essa filosofia Ubuntu, não só pelo pensamento, pela reflexão, pelos cursos online, com o pensamento de Ramose, por exemplo, mas você pode ir lá na África do Sul e conhecer o berço dessa filosofia, se conectar com aquelas pessoas que vão te apresentar em primeira pessoa essa história, como surgiu, como ela se manifesta, como ela está viva hoje nesse país que é um espelho do Brasil. Ao mesmo tempo que a tecnologia permite nos conectar com essas realidades tão distantes, mas ela também nos afasta daquilo que a gente está aqui tão perto. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui conhecem o Ilhéu-Molu Oxum, que está aqui no bairro de São Mateus, pertinho do centro de São João de Meriti, há mais de 50 anos, é patrimônio reconhecido, e que desde então vem transmitindo de geração para geração, pela oralidade, esses valores e esses fundamentos. A gente precisa olhar para o lado, a gente precisa olhar para a nossa comunidade do entorno para cuidar dela. Essa parte é fundamental na filosofia Ubuntu. A comunidade demanda que a gente cuide dela. Demanda confiança de que alguém pode cuidar da gente, que esse organismo vivo, feito de outras pessoas, também vai cuidar da gente da mesma forma que a gente cuida delas. E esse cuidado, essa troca recíproca, é a única forma dela ficar viva, dela atravessar gerações e espaços, não só geográficos, mas também do tempo. A Diaspora.Black foi a forma que eu encontrei de cuidar das minhas referências e de me sentir pertencente numa comunidade global, mas também presente no meu entorno, cuidando dessas referências que me constituíram. Não importa qual é a sua comunidade, o importante é que você cuide dela. E quais são as ações que você está fazendo para manter essa comunidade viva, para manter os valores que te constituem vivo. Estar presente na sua comunidade, conversar com os seus vizinhos, conversar com os mais velhos e também com os mais novos, é a única ou a melhor forma de tornar essa comunidade viva por mais tempo, de transmitir esses valores para mais pessoas, para que mais pessoas possam se tornar integrantes, possam se tornar parte desse coletivo e que cada um se torne pessoas melhores para si, para a comunidade
e para a nossa sociedade. Obrigado.